O Judiciário atendeu há pouco um pedido da Procuradoria-Geral da República e abriu um inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado de atuar nos Estados Unidos por sanções contra autoridades brasileiras e interferir em processos judiciais com o intuito de embaraçar o julgamento do pai Jair Bolsonaro. Na solicitação, a PGR cita publicações em redes sociais e declarações dadas pelo parlamentar como indícios da alegada coação contra agentes públicos. Além disso, o Judiciário determinou o monitoramento e preservação de todo o conteúdo postado por Eduardo nas redes sociais e a oitiva de Jair Bolsonaro em até 10 dias, o acusando de possíveis benefícios pelas eventuais sanções e por ter revelado custear a manutenção do deputado no território norte-americano. A investigação foi comemorada pelo governo na Câmara, que acusa o parlamentar de trair a pátria. Chamar os nossos comentaristas, entender o pedido da PGR e também o deferimento por parte da Justiça. Dávila, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Luiz Felipe Dávila, preparado para comentar os assuntos do dia. Esse pedido de abertura de inquérito feito pela PGR, deferimento por parte da Justiça e agora vamos aguardar quais serão os próximos passos. Em destaque, sob os holofotes, Eduardo Bolsonaro. Caniato, boa noite a você, aos meus colegas de bancada e à nossa querida audiência. É muito importante, nesta hora que tentamos personalizar o debate, voltar às nossas raízes, isto é, o Estado Democrático de Direito. Primeira coisa, as sanções da lei Magnitsky, essa lei Magnitsky, ela é a lei americana que pode ser aplicada em território americano contra qualquer pessoa, inclusive estrangeiros, como é o caso de Alexandre de Moraes. Não tem nada a ver com o Brasil, com o país, com a independência da pátria. Não é um crime de lesa pátria. É uma atitude do governo americano em pautar uma lei, aplicar esta lei contra uma pessoa. Esta pessoa é o ministro Alexandre de Moraes. Somente em regimes monárquicos, a figura do rei ou da rainha representa a figura do Estado. Portanto, criticar o comportamento de ministros não é um atentado contra o Estado Democrático de Direito ou a independência do Brasil. Aliás, Caniato, nos países democráticos há uma clara distinção entre instituição de Estado e indivíduos que exercem cargos públicos. E é o que difere, na verdade, o império da lei, né, e um Estado arbitrário de homens públicos. No primeiro caso, trata-se de regimes democráticos, onde vale a lei e a Constituição. No segundo, neste império dos homens públicos, o que acaba valendo são governos autoritários. Como nos lembra bem o rei da França. A França teve um rei chamado Luís XIV que dizia: o Estado sou eu. Agora, se a Procuradoria-Geral da República e membros do Supremo acham que o Estado é a pessoa, então, Caniato, é um sinal claro de que não há mais Estado Democrático de Direito. O que há é um Estado autoritário no Brasil. Portanto, o APGR mostra muito mais como é a visão dela e do país hoje, do papel do Estado, do que é a essência do Estado Democrático de Direito, que é o império da lei e da Constituição, onde não existe personalismo. Pois é, o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, a instância máxima do Ministério Público, para que uma investigação contra Eduardo Bolsonaro seja feita, porque segundo a peça, a justificativa da PGR, o parlamentar licenciado estaria atuando nos Estados Unidos para que o governo norte-americano impusesse sanções contra autoridades brasileiras. Chama o Mota, Roberto Mota, preparado ao vivo. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. A Justiça há pouco, inclusive, atendeu ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e o relator escolhido é um dos citados como um possível alvo das sanções norte-americanas, caso isso avance por lá. O que nós precisamos considerar e pontuar a partir dessa notícia? Bem-vindo mais uma vez. Há muitas reflexões a serem feitas, Caniato, sobre essa notícia.
Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. No Brasil, está valendo o direito flex. É aquele direito que vale de um jeito para umas pessoas e de outro jeito para outras pessoas. São muitas as autoridades e os políticos que já foram ao exterior pedir algum tipo de interferência no Brasil. Que eu me lembre, nenhum desses políticos ou autoridades jamais foi alvo de qualquer tipo de investigação. Políticos e partidos brasileiros têm ligações públicas com regimes ditatoriais conhecidos por fomentar movimentos revolucionários em outros países. Até onde eu sei, nenhum desses políticos ou autoridades jamais sofreu qualquer tipo de investigação. Durante o governo de Jair Bolsonaro foi até realizado um julgamento simulado do presidente pelo Tribunal Permanente dos Povos. Desse julgamento participaram até juristas estrangeiros. Nenhum dos brasileiros que participou desse ato, que eu saiba, foi punido ou sequer investigado. A natureza das ações desses políticos e dessas autoridades não é diferente da natureza das ações do deputado Eduardo Bolsonaro. Se o Estado brasileiro vai investigar e punir o deputado Eduardo Bolsonaro, o Estado brasileiro precisa também investigar e punir todos os outros que um dia, publicamente, pediram intervenção estrangeira no Brasil. Alguns deles até disseram isso com muito orgulho. Uma investigação seletiva, limitada ao deputado Eduardo Bolsonaro, seria mais um prego no caixão do Estado Democrático de Direito do Brasil e seria também uma confirmação dos alertas que o próprio deputado vem fazendo. Abertura de inquérito para investigar as articulações feitas por Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado que está nos Estados Unidos já faz algumas semanas e, segundo a tese da Procuradoria-Geral da República, ele estaria articulando e negociando com autoridades norte-americanas para que o governo de Donald Trump impusesse punições, sanções contra autoridades brasileiras. Chamar o Cristiano Beraldo também, já a postos ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quero destacar a você e ao nosso público que o PGR afirmou nessa peça que a conduta do deputado pode ser enquadrada em 3 crimes: coação no curso do processo, embaraço à investigação de infração penal e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Suas pontuações e considerações, Beraldo. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Ora, Caniato, me parece uma situação que realmente beira o absurdo, por alguns motivos. Primeiro, porque nós já vimos, o Mota trouxe isso, nós já vimos líderes políticos brasileiros irem ao exterior denunciar coisas que acontecem no Brasil de forma legal. Inclusive, o presidente da República denunciou, por exemplo, o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, que em 2026 e 2016 foi cassada, perdeu seu mandato através de um processo que foi presidido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal. Aconteceu dentro do Congresso Nacional, obedecendo todas as leis e os ritos previstos. Não houve absolutamente nada de golpe no impeachment de Dilma Rousseff. Entretanto, isso não impediu que o atual presidente saísse mundo afora dizendo que Dilma foi vítima de um golpe. O próprio Partido dos Trabalhadores, o partido de Dilma Rousseff, do atual presidente, tem em seus sites referências contrárias e denúncias contrárias à prisão do então ex-presidente, hoje novamente presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso a partir de um processo que se deu no ambiente do judiciário, com sentenças proferidas e confirmadas em diversas instâncias, mas isso não impediu que o próprio Partido dos Trabalhadores, através de suas lideranças, fosse, por exemplo, a Bruxelas denunciar
arbitrariedades, supostas arbitrariedades que estavam acontecendo no judiciário brasileiro. Portanto, Caniato, assumir que Eduardo Bolsonaro, simplesmente porque está nos Estados Unidos, fazendo o seu papel de militante, porque ele nada mais é do que um militante, agora que encontra-se fora das atribuições do seu mandato, dizer que ele vai articular alguma coisa que vai interferir no Brasil e que vai fazer um grande mal à nossa democracia brasileira e vai atentar contra o Estado Democrático de Direito, isso, convenhamos, é de um exagero atroz. Nenhuma pessoa, ainda mais sendo entre 513 deputados, afastado de seu mandato, tem poder para interferir na relação entre dois países. Se houver algum tipo de ação concreta dos Estados Unidos em relação ao Brasil, será com base numa decisão tomada de forma institucional por um país que enxerga no outro algum tipo de ameaça, algum tipo de ação que não está de acordo com aquilo que se espera. Mas não por causa de uma pessoa. Não se pode viver nessa constante vigilância de quem sequer está no Brasil, mas fica ali sendo monitorado e tal. Por quê? Porque, obviamente, isso não tem nada a ver com as atribuições que se espera da Procuradoria-Geral da República. Isso tem a ver com essa queda de braço que existe, em que parlamentares norte-americanos estão ali anunciando que sanções serão tomadas, inclusive o secretário de Estado norte-americano dizendo que sanções serão tomadas contra aqueles que abusam do seu poder no Brasil. Agora, se não abusam, que entrem com medidas para se justificar, para explicar, para impedir que essas sanções sejam tomadas, mas não usem terceiros como parte dessa queda de braço. Eu não estou entrando no mérito aqui de que é Lula ou é Bolsonaro, se é filho de um, é filho de outro. Simplesmente a lógica e o respeito institucional, um posicionamento que dignifica o Brasil, não está sendo adotado nesse momento. Pois é, tem uma outra questão, viu, Dávila, que eu acho importante a gente tratar, porque esse zum não é de agora, né? Fala-se na possibilidade do governo norte-americano tomar algum tipo de decisão sobre autoridades brasileiras, principalmente olhando para aquelas medidas que foram tomadas em relação a empresas norte-americanas, e essas decisões teriam atentado contra o arcabouço legal, jurídico e constitucional dos Estados Unidos. Agora, parece que a situação ficou mais séria após uma declaração na semana que passou do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Isso é citado, inclusive, pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que dá o exemplo da declaração dada por Marco Rubio, em que ele disse na quarta-feira passada que há uma possibilidade de um ministro da Suprema Corte ser alvo de sanções por parte do governo de Donald Trump. E aí tem muita gente que faz a leitura de que talvez as instituições brasileiras estejam aproveitando o ensejo e a manifestação de Marco Rubio para dar o start nesse processo contra Eduardo Bolsonaro. É uma conexão possível de ser feita, Dávila? Caniato, eu acho que essa turma da PGR devia ir lá para o Festival de Cinema de Cannes. A gente acabou de ganhar um prêmio bonito lá, porque é uma coisa, precisa ter muita criatividade, o roteirista, para achar que um único deputado brasileiro vai influenciar o governo americano a cumprir uma lei dos Estados Unidos só em território americano e achar que isso é crime no Brasil. Realmente precisa de um roteirista de grande talento para conseguir costurar essa ligação, né? Infelizmente, a cada passo que se dá no Brasil hoje, cresce a sensação de imprevisibilidade do entendimento das regras da Constituição, cresce a sensação de arbitrariedade das ações e de uma assustadora insegurança jurídica que reina no país. Infelizmente, o Brasil é cada vez mais um país onde a opinião dos homens públicos sobre a lei vale mais do que está escrito na lei e na Constituição.